Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 10 de setembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 43 ao 49, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerces sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. É um fato. Toda árvore é reconhecida pelos frutos. Por que se chama uma árvore de cajueiro? Porque ela produz caju. Por que chama uma árvore de mangueira? Porque ela produz manga. É o fruto. Mas o que Jesus está querendo falar aqui para nós? É que se eu sou cristão, o meu pensar, a minha mentalidade, o meu agir, as minhas atitudes e até o meu falar tem que ser de cristão. São os frutos, meu povo. Eu não posso dizer que sou cristão e ter uma mentalidade pagã. Eu não posso dizer que sou cristão e não vivo a fé, não sou formado pela palavra. Por exemplo, abro um parênteses aqui, tem muita gente que se diz cristã, mas é formado por ideologias. Está aí nesse ano eleitoral, político, é o tempo que se manifesta mais esse povo. Mas veja, se eu sou cristão, eu preciso ter a mentalidade, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as atitudes de cristão, daquele que segue a Cristo. Daquele que segue a Cristo. O meu agir precisa expressar aquilo que eu creio. Eu preciso viver a fé. É isso que Jesus está dizendo. Agora eu queria ressaltar uma outra coisa do Evangelho também, porque Jesus ele fala assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? E depois ele conta a parábola. Ele conta uma parábola. Que parábola? Olha só o que diz. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Este é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. É interessante. Veja, você vai entender onde eu quero chegar. Quem vem a mim e ouve e põe em prática o que eu digo, põe em prática as minhas palavras, é semelhante a uma pessoa que construiu a casa na rocha. A casa está alicerçada. E aí veja só o que acontece depois. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la. Aqui eu chamo a atenção para uma coisa.
Porque muitas vezes nós, diante das tempestades da vida, diante dos sofrimentos da vida, diante das situações difíceis da vida, muitas vezes nós falamos muito de vitória. Nós somos vencedores, ou dizemos, parafraseando São Paulo, nós em tudo somos mais do que vencedores. Mas veja, Deus vai me dar vitória. Vai, é verdade, sem dúvida alguma. Só que muitas vezes esse Deus vai dar a vitória, parece que a gente fica numa atitude passiva. Deus vai dar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Mas a pergunta é: e nós? Vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Você vai fazer o quê? Veja, meu povo. Deus dá a vitória a quem? Deus dá a vitória àquele que ouve a sua palavra e a põe em prática. É o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Às vezes a gente se dá mal na vida, mas eu creio em Deus, eu orei ao Senhor, oh glória a Deus. Mas esqueceu do fundamental, de viver o que rezou. Por isso que muitas vezes a nossa casa desaba. E diz Jesus no Evangelho, e grande é a sua ruína. E grande é a sua ruína. Ele está dizendo aqui, ó, aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e grande foi a ruína dessa casa. Então não basta dizer, eu acredito no poder de Deus, eu acredito na vitória, o Senhor vai me dar a vitória. Mas veja, o Senhor dá a vitória se você fizer a sua parte. O Senhor vai dar a vitória se você ouvir e viver aquilo que Ele diz. Porque caso do contrário, Deus não vai poder fazer muita coisa por você, não. Se você ouve e põe em prática a palavra de Deus, você vai ser invencível. Você vai suportar todas as coisas. Eu lembro aqui de Nossa Senhora. Nossa Senhora ouviu e viveu, como ninguém, a palavra de Deus. E apesar de tudo que ela sofreu, e até aos pés da cruz, como é que ela estava? De pé. De pé. Porque quem ouve e vive a palavra de Deus, permanece sempre de pé. Sofre, passa por momentos difíceis, mas permanece de pé. Não é abalado pelas torrentes. Permanece de pé. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos aquilo que Ele nos diz, aquilo que é a sua palavra e a sua vontade, para que nós possamos também permanecermos firmes, alicerçados na rocha, que é o próprio Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.